Paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por esta noite tão preciosa que Deus preparou para que nós pudéssemos estar neste lugar tão lindo, com pessoas tão lindas, para que a gente possa buscar a presença de Deus. Eu sei que o Senhor tem ricas bênçãos para derramar sobre nossas vidas nesta noite, e nós não podemos de forma nenhuma deixar passar desapercebido sequer uma delas, de forma que redobre sua atenção, se envolva totalmente em todas as coisas que vão estar acontecendo, no louvor, nas orações, na ministração da palavra, porque você não está aqui por um motivo qualquer, você está aqui porque Deus deseja abençoar a sua vida. Então nós damos essa abertura dessa primeira conferência de jovens e adolescentes. A igreja Fontes Águas Vivas se alegra em poder estar promovendo esse evento e esse culto tão precioso. E eu quero desde já passar a palavra para o irmão que é responsável desse departamento, o irmão Luciano, que vai estar conduzindo aqui na direção do culto desta noite, viu? Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você ter feito essa melhor escolha, de poder estar conosco, louvando e glorificando o Senhor. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me chamaram para subir à casa do Senhor. E eu quero dizer nessa noite, se tiver alguém alegre aqui, dá para dar um glória a Deus? Aleluia. O Salmo 150, o mesmo salmista, no final, diz assim: e todo ser que respire, louve ao Senhor. Tem alguém que veio louvar o Senhor nessa noite? Levanta a mão e fala: eu vim, eis-me aqui. Glória a Deus. Amados, no começo desses salmos tem uma palavra que é uma palavra que todos leem, mas muitos não sabem. Essa palavra, ela é uma palavra celestial. Ela está escrita na palavra do Senhor, para nós lermos em português aqui na terra. Mas ela é uma palavra proferida lá no céu pelos anjos e por nós, pela igreja que vamos subir até a presença do Senhor. Essa palavra se chama aleluia. E essa palavra, ela é uma palavra hebraica, ela é uma palavra celestial. E essa palavra aleluia, do hebraico, ela é uma junção, ela é um acróstico de 3 palavras: Halel, U e A. Halel significa adoramos. U é um pronome pessoal, oblíquo, na primeira pessoa do plural, significa nós, em hebraico. E Yah é do tetragrama hebraico, o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei Yavé, como vocês conhecem. Tradução da palavra aleluia significa nós louvamos a Deus. Aleluia. Agora você entendeu o espírito que você veio fazer nesta noite? Vamos louvar o Senhor com alegria, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar convidando o pastor Daniel, glória a Deus, para fazer uma oração. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor, apresentando o seu servo, que com certeza Deus já tem uma palavra para cada um de nós. Poderoso e eterno Deus, toda honra e toda glória é dada ao teu nome. E agora, neste momento, Senhor, teu servo vai fazer uso da tua palavra. Usa ele, Senhor, com tua perfeita palavra, Senhor. Usa ele com teu poderoso Espírito Santo. Fala em todos os corações nesta hora, pois todos estão sedentos, Senhor, da tua palavra. Pai querido e santo, faça do teu servo um instrumento poderoso na tua mão agora, Senhor. Usa como tu queres, da forma que tu queres, e nós aceitamos o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, por gentileza, abra sua Bíblia. Eu desejo fazer uso de 2 textos referente ao tema escolhido pela igreja, Avodá. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 8, versículo 27. Se podemos ler, digam amém. Amém. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Repitam após mim, por gentileza, bem forte. Que homem é este? Que homem é este? Capítulo 14, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Repitam após mim, por gentileza. Adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu desejo frisar esse versículo, que é base para o tema que vocês escolheram. Diga bem forte: adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus.
Muito obrigado. Assentai-vos. Gratidão ao nosso Deus pelo privilégio em fazer uso da sua palavra. Nesta ocasião, primeira conferência dos jovens, com o tema Avodá. Eu e a minha família estamos felizes em conhecer o ministério e também todos os pastores. Gratidão a Deus pela vida do pastor Silvio, pastor presidente, da sua digníssima esposa, irmã Cidinha. Que o nosso Deus vos abençoe e vos dê saúde em todas as áreas. Gratidão a Deus pela vida do presbítero Luciano, da sua digníssima esposa, irmã Samanta. Prazer em conhecê-los. Muito obrigado, juntos ao pastor presidente, a irmã Cidinha, pelo carinho, pela amizade e pela receptividade. Que o nosso Deus vos abençoe. Pastor presidente, sua esposa, presbítero Luciano, sua esposa, bem como toda a igreja, todo o campo aqui de Bauru. Que Deus vos abençoe e vos façam crescer cada dia mais. É um prazer rever aqui pastor Daniel, pastora Sueli, da Assembleia de Deus Ministério Betel. Estivemos juntos há alguns anos atrás, e como é bom rever os senhores. Que o nosso Deus vos abençoe, juntos a toda essa congregação, bem como a sede que estão aqui. Como já foi dito, eu me faço acompanhado da minha esposa, irmã Rebeca. Esse ano completamos 15 anos de casados. Quando eu casei tinha 19, ela tinha 16. E Jesus nos agraciou com 3 crianças: José Miguel, de 9 anos, a Ana Raquel, de 6 anos, e a Sara Isabel, de 6 meses. Gratidão a Deus pela vida da minha esposa e também dos nossos filhos. Deus vos abençoe. Eu quero conhecer aqui, antes de fazer uso da palavra, os jovens de todo o ministério. Levante as suas mãos, por gentileza. Os jovens de todo o ministério aqui. Isso. Levanta o mais alto que você puder. Isso. Tem alguém aí em cima? Não? Só aqui? Quero aqui parabenizar vocês, juntos ao presbítero Luciano, ao pastor Luiz, por esta primeira conferência. Que o nosso Deus vos dê mais conferências, assim como é o desejo do seu coração. Deus abençoe. Após a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Marcos, que escreve esse texto também, enfatiza a ordem de Jesus. Marcos diz que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e a irem adiante para outra banda. A outra banda, segundo o versículo 34, é a terra de Genezaré. Há uma ordenança, há uma obrigação, diferente de um pedido, até porque eram discípulos e não tinham mais livre-arbítrio. Tem gente que confunde isso. O poder de escolha nós temos, mas o livre-arbítrio cristão não temos mais. Deus não nos pede, Deus nos ordena, Deus nos obriga. Há uma ordem, há uma obrigação. Eles não tinham livre-arbítrio aqui, até porque o livre-arbítrio é o chamamento. Jesus disse:
quem quiser vir após mim. Aí sim, ao livre-arbítrio, a decisão de escolha. Quer, então você não tem mais. Agora é ordenança, é obrigação. Jesus não faz aqui nenhuma promessa acerca de que ele iria até os discípulos a outra banda. Jesus simplesmente ordenou, obrigou: entrem no barco e vão adiante. Enquanto ele despedia a multidão, o versículo 23 diz que, ao despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Estava sozinho. Enquanto ele orava, o versículo 24 diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nesta rota, neste trajeto, de uma banda para outra, de uma cidade para outra, os discípulos vão enfrentar mais uma vez o vento. Diferente do capítulo 8, onde Mateus enfatiza que a tempestade ali era de ventos, no plural, assim como existem vários tipos de ventos. Aqui, eles vão enfrentar o vento no singular. E Mateus enfatiza que este vento era contrário. O interessante é que Mateus diz que o barco já estava no meio do mar. A ordem é: entrem no barco e vão adiante. Eles foram obrigados a entrarem no barco, a irem adiante. Sim, eles foram obrigados a chegarem a outra banda, a terra de Genezaré. Mas neste percurso, neste trajeto, nesta rota, eles vão enfrentar o vento novamente, que Mateus enfatiza que era vento contrário. E eu acho isso interessante, porque ao passo que Mateus apresenta aqui o vento contrário, Mateus diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. A origem aqui é o vento contrário. O vento contrário formou ondas onde elas açoitavam o barco. Então, o objetivo diante da ordenança, da obrigação, era chegar à terra de Genezaré, a outra banda. Só que, lidando aqui com o vento contrário, nós percebemos que ao enfrentar este vento contrário, mais próximo da outra banda, eles ficavam. Sim, mais próximo da terra de Genezaré, eles estavam. Eu estou dizendo a vocês que Mateus apresenta um vento contrário. E qual é o propósito do vento contrário que vem em minha direção? Fazer com que o meu barco volte para o lugar de início, volte para o lugar onde eu fui ordenado a entrar no barco e a ir adiante. Só que a Bíblia diz que este vento contrário, ao invés de levar os discípulos de volta, fez com que os discípulos fossem para o meio do mar, ou seja, mais próximo da outra banda, mais próximo da terra de Genezaré. Então nós precisamos entender que existe certo tipo de vento que é permissão de Deus, não para nos empurrar para trás, não para que voltamos ao lugar do início, ao lugar da ordenança, da obrigação. Existe vento debaixo da permissão de Deus, que o propósito de Deus por detrás deste vento
é nos levar mais próximo do lugar estabelecido por Ele. Você já percebeu que existe vento que, ao invés de fazer você parar, te faz continuar? Você já percebeu que existe tipo de vento que, ao invés de fazer você retroceder, te faz prosseguir? Você já percebeu que existe tipo de vento que, ao invés de fazer você desistir, te faz continuar? Você já percebeu que existe certo tipo de vento que, ao invés de te fazer desviar, mais crente você fica? Talvez você está dentro de um barco, diante de uma obrigação, diante de uma ordenança, com uma rota traçada, com um percurso traçado, com um roteiro traçado. E talvez você está imaginando que este vento contrário que veio em tua direção é para te empurrar para trás, é para te fazer parar, é para te fazer retroceder, é para te fazer desistir, é para te desviar, quando na verdade esse vento contrário é permissão de Deus para te levar mais próximo do lugar que Ele estabeleceu. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: esse vento contrário não vai te levar de volta. Esse vento contrário não vai te fazer parar. Esse vento contrário não vai te fazer retroceder. Esse vento contrário não vai te desviar. Esse vento contrário te vai fazer levar para o lugar estabelecido por Deus. Interage comigo. Diga para essa pessoa que está mais próxima a você, diga: esse vento contrário não é para te fazer retroceder, é para te levar mais perto do lugar que Deus disse que você vai chegar. O barco já estava no meio do mar, porque ele era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Marcos diz que lá do monte, no propósito da oração, Jesus viu que os discípulos se fatigavam ou se cansavam de tanto remar. E pelo motivo de Jesus ver, entra o versículo 25: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha a diferença entre o versículo 24 para o versículo 25. No versículo 24, Mateus enfatiza que o vento era contrário a eles. E por mais que este vento era contrário, eles já estavam no meio do mar. Só que agora Mateus está dizendo no versículo 25 que enquanto o vento era contrário, Jesus dirigia-se a eles. Ou seja, enquanto o vento era contrário, Jesus era a favor. Vou repetir: enquanto o vento era contrário, Jesus era a favor. E não tem coisa melhor que, diante de um vento contrário, Jesus está ao nosso favor. O vento pode ser contrário, mas Jesus é a favor. A doença pode ser contrária, mas Jesus é a favor. A enfermidade pode ser contrária, mas Jesus é a favor. A crise pode ser contrária, mas Jesus é a favor. A porta fechada pode ser contrária, mas Jesus é a favor. O sistema pode ser contrário, mas Jesus é a favor. O governo pode ser contrário, mas Jesus é a favor. A política pode ser contrária, mas Jesus é a favor. Os homens podem ser contrários a nós, mas Jesus é a favor. Os demônios e Satanás podem ser contrários à igreja, mas Jesus é a nosso favor. Enquanto Jesus é ao nosso favor, não tem vento contrário que vire o nosso barco, não tem ondas que açoitem o nosso barco que vira ele. Enquanto Jesus é ao nosso favor, Ele garante a sustentabilidade do nosso barco e nos diz: custe o que custar, vocês chegarão do outro lado.
Diga para esse jovem que está do seu lado: o vento é contrário, mas Jesus é a favor. Sabe por que você vestiu essa camisa azul aí? Porque Jesus é a favor. Sabe por que você veio para a primeira conferência de jovens? Porque Jesus é a favor. Sabe por que deu tudo certo para essa conferência acontecer? Porque Jesus é a favor. Vai me dizer que você não passou luta hoje. Vai me dizer que você não enfrentou um vento contrário hoje. Vai me dizer que você não enfrentou uma adversidade hoje. Enfrentou, mas está aqui você, porque Jesus é a favor. Só que agora quero vos dizer como é que ele foi a favor dos discípulos aqui. Como, Daniel? Caminhando sobre o mar. O mar, presbítero Luciano, que açoitava o barco dos discípulos, estava debaixo dos pés dele. Eu vou dizer de novo. O mar, através do vento contrário que formou ondas, açoitava o barco deles. O mar, as ondas que açoitavam, estavam debaixo dos pés de Jesus, caminhando sobre as águas. Essa onda que açoita o teu barco, está debaixo dos pés dele. Esse mar está debaixo dos pés dele. Esse problema está debaixo dos pés dele. Caminhando sobre as águas, caminhando sobre o mar. O versículo 26 diz que os discípulos, redobre a tua atenção agora, por gentileza. Os discípulos, vendo-o, artigo definido, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Interage comigo. Eu vou perguntar e vocês vão responder, sem medo de errar. Quem caminhava sobre o mar? Jesus. Sem medo de errar, vai lá. Quem caminhava sobre o mar? Jesus. Quem os discípulos viram caminhar sobre o mar? Jesus. Ô povo inteligente. Mas houve uma divisão aí. Vamos lá. Quem caminhava sobre o mar? Quem os discípulos viram caminhar sobre o mar? Quem acha que é um fantasma, levante a mão. Quem acha que é Jesus, levanta a mão. Não, tem gente que não levantou a mão, está com medo? Vai lá sem medo de errar. Vou perguntar, quem acha que os discípulos viram um fantasma, levante a mão. Baixa a mão. Quem acha que os discípulos viram Jesus, levante a mão. Está no texto. E eu frisei. E os discípulos vendo-o. Quem os discípulos viram caminhar sobre o mar, Daniel? Jesus. Mas o que eles disseram não foi o que eles viram. Porque eles disseram que quem caminhava era um fantasma. Ou seja, eles viram Jesus caminhar, mas disseram que quem caminhava era um fantasma. A questão é, era Jesus ou era um fantasma? É claro que era Jesus. Daniel, mas então por que é que eles dizem o que não veem? Porque eles veem Jesus, mas dizem que é um fantasma. Pelo um simples fator: medo. E assustaram com medo. Não se escandalize. Eles não estavam com medo do vento contrário. Eles não estavam com medo das ondas que açoitavam o barco. Eles não estavam com medo desse cenário. Até porque isso eles vivenciaram em Mateus 8. Tempestade de ventos. E como experiência eles venceram. Aqui se trata do vento contrário, no singular. Eles não estão com medo do vento contrário, eles estão com medo de Jesus. Por que, Daniel? Porque eles nunca tinham visto.
Jesus caminhar sobre o mar. Eles ouviam através da Torá, da lei de Moisés, que Deus abriu o mar, que homens de Deus abriram o rio, mas que Deus andou sobre as águas. Então, quando eles viram Jesus andar sobre as águas, o medo foi gerado e eles confessaram: é um fantasma. Aqui está um problema seríssimo, onde nós vemos que é ele, mas por causa do medo dizemos que não é. Eles estavam vendo Jesus, mas por causa do medo eles tiveram susto e confessaram: quem caminha, quem anda é um fantasma. Tudo bem que estava escuro, mas eles estavam exercendo o ministério. Mateus enfatiza que eles viram, tanto Mateus quanto Marcos, quanto João, que escrevem esse texto, enfatizam que eles viram Jesus andar, mas não confessaram que era Jesus. Disseram que era um fantasma. Aí um dos discípulos disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro, Daniel, por que Pedro disse isso? Porque de cima das águas Jesus deu uma palavra de identificação. Qual foi a palavra? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Traduzindo: coragem, não é um fantasma, sou eu, quem vocês estão vendo, e não o que vocês estão falando, porque o que vocês estão falando é diferente do que vocês estão vendo. Sou eu, ó, não temais. É uma palavra aqui de encorajamento e também de identificação, para que eles reconhecessem que não era um fantasma, que era Jesus. Então, por causa dessa palavra de identificação, Pedro disse: Senhor, se és tu. Primeiro, Pedro confessa, reconhece diante da palavra identificatória que ele não é um fantasma, que ele é Jesus, e reconhece na palavra Senhor o senhorio, a grandiosidade. Mas aí Pedro diz: se és tu. A minha pergunta aqui é Senhor ou não é? Porque primeiro eles estão vendo Jesus e confessam que é um fantasma. Agora, diante da palavra, Pedro confessa que é Jesus, confessa o senhorio, a grandiosidade dele, mas pede prova: se és tu. Essa sempre foi a estratégia de Satanás. Gerar dúvida sobre quem ele é. Quer ver? No deserto, Satanás olhou para Jesus e disse: se tu és o filho de Deus, transforma pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Jesus venceu ele na palavra. Na cruz, os soldados diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. Os religiosos diziam: se tu és o Salvador, desce da cruz. Um dos malfeitores pendurado na cruz: se tu és o Cristo mesmo, se tu és o Senhor mesmo, se tu és o Messias mesmo, se tu és o resgatado, se tu és o Rei, desce da cruz e nos tira daqui também. A estratégia de Satanás sempre foi gerar dúvida em nós acerca da identidade de Cristo. Lembra quando Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Aí uns diziam assim: uns dizem que o Senhor é Elias,
Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: e tu, Pedro, o que dizes? Tu és o Filho de Deus. Mas o mesmo Pedro que reconheceu a identidade do Filho de Deus, aqui questiona: se és tu, eu quero prova. Satanás sabia que ele era o Filho de Deus? Sempre soube. Lembra Jesus chegando para João Batista? Me batiza para cumprir toda a justiça. Quando ele foi batizado, ao sair das águas, os céus se abriram, o Espírito desceu revestindo, e uma voz ecoou, não só na terra, uma voz ecoou nas regiões celestiais, que era para Satanás saber que ele era o Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A minha pergunta aqui nessa noite é: para você, ele é Jesus ou ele é um fantasma? Pergunta aí para esse crente do lado aí: para você, quem ele é? Para os discípulos aqui, pastor Silvio, ele era um fantasma. E para Maria Madalena, ele era o jardineiro, o hortelão. E para os discípulos no caminho de Emaús, ele era um peregrino em Jerusalém, que não sabia das coisas que tinham acontecido nela. Tanto os discípulos, quanto Maria Madalena, quanto os discípulos no caminho de Emaús, estavam próximos a ele. Mateus diz que eles viram, então estava no raio da visão. Maria, mais próxima ainda. E os discípulos no caminho de Emaús, do lado. Daniel, mas por que é que esses grupos não reconheceram? Vou falar desse. Por causa do medo. E cá para nós, gente, nós estamos vivendo em um período onde as pessoas estão com medo. Nós estamos vivendo um período onde o índice de depressão, ansiedade, síndrome do pânico tem aumentado. Nós estamos vivendo um período onde o índice de suicídio tem se alastrado por causa do medo. O desejo de Deus não é que você tenha medo dele. O desejo de Deus é que você tenha temor por ele. O desejo de Deus não é que você pense, não é que você idealize, não é que você projete, não é que você escreva, não é que você desenha a forma que ele tem que chegar. Se nós, eu e vocês, estivéssemos dentro do barco, como é que esperaríamos Jesus? A título de curiosidade, ele não prometeu, mas se ele tivesse feito uma promessa: entre no barco, vão adiante que eu alcanço vocês, como é que nós esperaríamos ele? De tudo quanto é jeito. De prancha, de jet ski, de canoa, de navio, até de submarino, mas menos andando sobre as águas. Mas o propósito de Jesus ali era mostrar quem ele era. E o que açoitava o barco estava debaixo dos pés dele, mostrando para os discípulos e para a criação de Deus quem é que manda. Oh glória! Quem é que manda? É ele. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito não se fez a não ser por ele. Eu vou perguntar aqui, vocês respondem por gentileza: quem criou o mar? Quem criou o mar? Quem criou o mar? Quem criou o vento? Quem manda mais? O mar, o vento ou o Criador? Em Mateus capítulo 8, havia uma intervenção de Satanás por detrás dos ventos.
Só que aí Jesus, ao se levantar, falou com a água, falou com o vento, repreendendo, dizendo: acalma-te, aquieta-te. A mesma palavra que ele deu na sinagoga, quando repreendeu a ação de Satanás na vida daquele homem, para mostrar não só para a criação, para mostrar não só para a natureza, para mostrar não só para os demônios, para mostrar não só para Satanás, mas para mostrar para os discípulos quem ele é. Já diz a nossa Bíblia: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode levantar as suas mãos e adorar aquele que caminha, e adorar aquele que anda, e adorar aquele que está sobre tudo e sobre todos. Ele é digno de ser adorado, e a vontade dele é que você reconheça quem está vendo. Ele não é fantasma, ele é Senhor. Pedro queria prova. Senhor, se és tu, me prova, eu quero andar também. Se eu fosse Jesus, eu diria: você não precisa disso. Mas é início de mistério. Eles não tinham visto isso. Só Pedro queria prova. Pedro disse: Senhor, se és tu, me prova, eu quero andar também. Eu quero viver o que o Senhor está vivendo. Eu quero sentir o que o Senhor está sentindo. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Eu quero andar. Imagine os outros discípulos dentro do barco. A Bíblia não diz, mas nos dá poder para pensar, né? Tiago olhando para Pedro dizendo: Pedro, tem certeza? João olhando para Pedro dizendo: Pedro, é mesmo? Tomé olhando para Pedro dizendo: Pedro, faz isso, você vai afundar, você vai morrer. Todos nós dizemos aqui que é um fantasma. Jesus olhou para Pedro e no singular disse: vem. Não está no plural, venham, porque só Pedro pediu prova. Então está no singular, para Pedro, vem. Se Tiago descesse, afundaria. Se João descesse, afundaria. Se Tomé descesse, afundaria. Mas como a palavra foi para Pedro, pode descer, você não vai afundar. Como é que o texto começa? Jesus ordenando e obrigando: entrem e vão adiante. Como é que o texto continua? Pedro, já que você pediu prova, vem. Você não tem escolha mais, vai ter que descer. Esse vem aqui não é um chamado. Esse vem aqui é uma ordem. É uma obrigação. A mesma de entrar no barco, a mesma de ir adiante, é agora, vem. Você não quer prova? Vai ter que descer agora. Você não quer que eu prove para você que eu não sou um fantasma, o que você diz? Você não quer que eu prove para você que eu sou o Senhor, já que você reconheceu? Então vem. E essa é a ordem de Deus para essa conferência. Vem. Vem. Está na hora de você sair de cima daquilo que te carrega, para você caminhar com as suas próprias pernas.
Chegar do outro lado, dentro do barco, é uma coisa, os remos te ajudam, mas chegar do outro lado, andando sobre as águas, exige um nível mais profundo, e é o que vocês cantaram aqui. Sabe qual é a vontade de Deus para essa primeira conferência? É que vocês obedeçam a voz de Deus sem reclamar, sem murmurar, sem praguejar. A pergunta que eu faço aqui é: vai ficar até quando relutando contra a vontade de Deus? Não dá, minha jovem, não dá, meu jovem. Você lembra de Jesus no Getsemane? Eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Filho, eu estou falando do Deus, eu estou falando de alguém que entrou no Getsemane e diz: passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus nessa noite é que você desça do barco. A vontade de Deus nessa noite é que você abre mão dos remos. A vontade de Deus nessa noite é que você venha caminhar assim como Ele caminha, que você venha sentir assim como Ele sente, que você venha viver assim como Ele vive. Te avisa o Senhor, já que você pediu prova, ei Pedro, vem, porque enquanto você obedece, eu sustento o mar para você andar. Dá um cutucão de leve assim quem está do seu lado e pergunta aí: vai ficar dentro do barco ou vai descer? Oh glória! Pergunta aí: vai ficar segurando os remos ou vai descer? Abaracalaçuia! Oh glória! Eu sinto o céu aqui. É o Senhor dizendo: vem pregar, vem cantar, vem adorar, vem evangelizar, vem ganhar almas, vem liderar, vem fazer a obra, vem ser cheio, vem ser revestido, vem andar, vem andar, vem andar. Pedro desceu sozinho. E não é que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Em primeira instância, Jesus foi até eles. Em segunda instância, Pedro foi até ele. Porque quando Deus quer provar para nós quem Ele é Ele que vem. Mas quando nós queremos que Ele prove quem Ele é nós que temos que ir. Andou. Aí alguém vai dizer: andou, mas afundou. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que andando, ele sentiu o vento forte. Ô Daniel, o vento mudou? Não, é o mesmo. E quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo. Sentiu medo 2 vezes. A primeira vez, porque Jesus andava, pois não tinha visto ele andar. A segunda vez, pelo vento forte. Daniel, mas por que Pedro não sentiu o vento forte dentro do barco? Porque dentro do barco você está protegido. O barco te protege. Os remos te protegem. Você vence o vento e chega do outro lado. Mas sobre as águas, você está vivendo o que nunca viveu. E sentir o vento forte fora do barco é natural. O que a minha geração não entende é exatamente isso. Que hoje vai andar, amanhã vai andar, depois vai andar, semana que vem vai andar, mês que vem vai andar, o ano todo vai andar. E não é assim.
Tem dia que andando você vai sentir o vento forte. E o que esse vento forte vai gerar, Daniel? Medo. Você que estava com medo de Jesus, agora está com medo do vento forte. E esse vento forte aqui vai fazer o que com Pedro? Vai fazer ele começar a ir para o fundo. Esse é o propósito do vento: te levar para o fundo. Ele não te matou dentro do barco, mas quer te matar fora. Dentro do barco Pedro só remava, mas fora do barco Pedro andava. Fora do barco Pedro estava vivendo o que Jesus estava vivendo, estava sentindo o que Jesus estava sentindo, estava fazendo o que Jesus estava fazendo. Mas por causa do medo do vento forte, ele parou de andar, ele parou de caminhar. E quem sabe eu estou pregando para os Pedros aqui nessa noite, que não anda mais, que não caminha mais, que não vive mais, que não sente mais, que não faz mais o que estava acostumado a fazer. E o céu te trouxe aqui para te dizer: não te perco para o medo, não te perco para o vento. Por que é que Deus permite o vento forte? Por que é que Deus permite o medo? Simples. Por que é que Jesus permitiu o vento forte fora do barco e Pedro ter medo dele, do vento forte? Para que Pedro reconhecesse quem estava andando sobre as águas. Dentro do barco com os discípulos é um fantasma. Dentro do barco sozinho: Senhor, se és tu, eu quero prova. Quando Pedro estava andando, caminhando sobre as águas, em outras palavras, Jesus estava provando que ele não era um fantasma. Jesus estava provando que ele era o Senhor, que ele era Jesus, pelo simples fato da palavra sustentar os pés de Pedro sobre as águas que açoitavam o barco, agora estava debaixo dos pés de Pedro. Pedro estava andando, Pedro estava caminhando, mas quando sentiu o vento forte, teve medo, e o medo fez ele começar a ir para o fundo. Mas antes das águas submergirem Pedro, a Bíblia diz que ele clamou. O verbo clamar significa gritar, berrar, bradar. Pedro clamou dizendo: Senhor, salva-me. Percebeu que não tem o se és tu mais, percebeu que agora é só Senhor, porque Jesus tinha provado para ele quem era. É o céu dizendo: vai esperar as águas te submergir para clamar, vai esperar as águas te matar para gritar, vai esperar acontecer o que mais? A doença se agravar, a enfermidade se alastrar, vai permitir o que? A porta se fechar, vai esperar o que? Para você confessar que Ele é Senhor. A vontade de Deus nessa conferência não é que você duvide dEle. A vontade de Deus nessa conferência não é que você tenha medo dEle. A vontade de Deus nessa conferência é que você confesse que Ele é Senhor.
Em Mateus 8, a tempestade de ventos era grande, mas os discípulos se aproximaram e disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Ó glória, a mulher cananeia, a grega, a cirofenícia de nação, confessou Senhor para gritar, Senhor para adorar e Senhor para responder. Jesus olhou para ele e disse: pela tua palavra vai. O demônio já saiu da sua filha. O oficial do rei João 4 rogou, mas quando Jesus confrontou a fé, ele disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus olhou e disse: vai, o teu filho vive. Sabe por que Deus está permitindo esse vento forte, esse medo? Para isso, para você confessar quem Ele é. Senhor, salva-me! Ó, e imediatamente, estendendo a sua mão, segurou. Por que Jesus segurou Pedro, Daniel? Porque ele confessou. Não só por isso, mas falando da pauta do texto, porque ele confessou: Senhor, salva-me. Ele reconheceu. Podemos viajar aqui, mas por causa de uma promessa também. Isaías 43:2: se passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Eu estou pregando para gente que tem promessa de Deus, mas que por causa do medo está começando a ir para o fundo. E o céu te trouxe aqui para te dizer: o segredo é gritar confessando quem eu sou. Se você gritar, eu estendo a minha mão para você. Se você clamar, eu estendo a minha mão para você. Se você bradar, eu estendo a minha mão para você. Se você gritar reconhecendo que eu sou o Senhor, eu seguro a tua mão e não permito que você morra. Eu tenho uma palavra profética para essa igreja aqui, eu vou profetizar. Você está achando que vai morrer? Vai não, hoje a mão de Deus te segura. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não te perco para esse mar, não te perco para essas ondas, não te perco para esse vento contrário, não te perco para esse vento forte, eu não te perco para doença, para enfermidade, não te perco para morte, não te perco para demônio, eu não te perco para Satanás. Ei Pedro, tu não sabe ainda, você vai me negar, mas de você eu vou fazer o pastor da igreja. Pedro, você não sabe, você vai cortar a orelha de Malco, mas eu vou fazer de você o líder da igreja. Pedro, você não sabe, você vai pregar e eu vou agregar almas para o rei. Diga para quem está do seu lado: você começou a ir para o fundo, mas a mão de Deus vai te segurar. Diga: você começou a ir para o fundo, mas a mão de Deus vai te levantar. Diga: você começou a ir para o fundo, mas o céu vai te trazer para o barco. Você começou a ir para o fundo, mas o céu vai escolher você como líder. Você começou a ir para o fundo, mas o céu vai te chamar para pregar. Você começou a ir para o fundo, mas o céu vai te chamar para adorar. Você começou a ir para o fundo, mas o céu vai te chamar para ser diferente. De pé, por gentileza. Homem de pequena fé. Ó,
Por que duvidaste? Entende aqui que o medo não só fez Pedro começar a ir para o fundo, mas fez Pedro duvidar de quem ele era. Gente, Jesus estava provando para ele quem era, ele estava andando. Essa era a prova que ele queria. Mas quando o vento forte bateu, ele teve medo e começou a ir para o fundo. Ou seja, duvidou de quem era. Você já está cansado de saber disso, mas eu vou repetir. Jesus não precisa provar mais nada para você. Ele não provou nem para ele mesmo. Quando foi tentado por Satanás, ele não provou nem para ele mesmo. Quando foi tentado pelos soldados, pelos religiosos e pelo malfeitor na cruz, ele não precisa provar com as palavras. Ele já provou com as ações. Se a morte de Cristo na cruz não for suficiente para nós, nada mais será. Se o sangue de Jesus vertido na cruz não for suficiente para nós, mais nada será. Se a ressurreição de Cristo não for suficiente para nós, nada mais será. Oh, glória! Por que duvidar? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. No capítulo 8, Jesus repreendeu os ventos e o mar. No capítulo 14, não precisou, só de entrar, pronto. Pega essa aqui. Pedro, ao descer, desceu sozinho. Mas ao subir, vou ter que repetir isso aqui. Pedro, quando desceu, desceu sozinho. Imagina os discípulos dizendo: vai morrer, não desce não, é um fantasma, vai afundar, acabou, Pedro. Mas ao subir, subiu com Jesus. E quando entrou no barco, todos, inclusive Pedro, se aproximaram-se e adoraram-no. Como é que o texto do capítulo 8 termina? Eu li aqui para vocês. Com uma pergunta entre eles: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Para orar, para despertar Jesus do sono, eles confessaram que quem estava dormindo era Senhor. Senhor, não te importa que pereçamos? Mas quando Jesus repreendeu os ventos e o mar, na bonança, perguntaram um para o outro: que homem é esse? É Senhor ou é homem? Quer dizer que para repreender é Senhor, mas na bonança é homem. Na tempestade é Senhor, no aperto é Senhor, na prova é Senhor, mas quando está tudo bem, quando a tempestade já passou, é homem. Pois bem, a pergunta que eles fizeram lá, eles responderam aqui: és verdadeiramente, és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus permitiu o vento contrário, Jesus permitiu o vento forte, Jesus permitiu todo esse cenário aqui para que eles confessassem, para que eles dessem respostas a eles mesmos da pergunta que eles fizeram no capítulo 8: és verdadeiramente o Filho de Deus. Em João 4, Jesus disse para a samaritana que Deus procura verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiros adoradores, pastor Daniel, é porque tem os falsos também, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Adoração verdadeira. Se tem adoração verdadeira, é porque tem adoração falsa também, e a gente vê isso aí costumeiramente. E aqui eles estão confessando
adorando, porque são de verdade, adorando uma adoração verdadeira, adorando um Deus verdadeiro. És verdadeiramente o Filho de Deus. Nessa primeira conferência, no encerramento dessa palavra, o céu te trouxe aqui para te dizer: eu estou procurando um adorador verdadeiro, que adora uma adoração verdadeira, e a um Deus verdadeiro. Cadê os verdadeiros? 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 Deus não está procurando os falsos, Deus não está procurando os lobos, Deus não está procurando o joio, Deus está procurando os verdadeiros, Deus está procurando as ovelhas, Deus está procurando os trigos que adoram. Tem glória aí? Tem glória? Cadê os jovens? Tem glória? Então abre a sua boca agora e adora. Você vai chegar do outro lado debaixo de adoração. Você vai chegar do outro lado adorando a Deus. Vou dar um motivo para você adorar, se bem que nós não temos, não precisamos disso, mas vou te dar um motivo. A mulher cananeia gritou, Jesus em silêncio. A mulher cananeia continuou gritando e Jesus em silêncio. Mas quando ela adorou, Jesus respondeu. Está precisando de uma resposta? O segredo é esse. É adorar. É adorar. É adorar. Eu quero ouvir sua voz. Eu não. Deus quer ouvir sua voz. Tem adorador do seu lado aí? Então cutuca ele e pergunta aí: vai ficar de boca fechada ou vai adorar? Como é que adora, Daniel? Adora do seu jeito. Davi adorou bailando, dançando. Se tiver que correr, corra. Se tiver que pular, pula. Se tiver que levantar a mão, levanta. Se tiver que falar a língua, fala. Se tiver que correr, corra. Se tiver que dançar, dança. O céu procura. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos e solta a sua voz agora. Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem língua estranha? Quem tem adoração? Enquanto você adora, Deus te enche. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus te levanta. Enquanto você adora, Deus te cura. Enquanto você adora, Deus te sara. Enquanto você adora, Deus te renova. Vai enchendo, Jesus, vai enchendo, Jesus. Faça os vasos transbordarem nesta noite, por intermédio dessa poderosa palavra, meu Deus. Emana a tua glória, emana, meu Deus, o teu poder. Emana a tua Shekinah no coração deste moço, na alma desta moça, Senhor. Que ele saia daqui hoje transbordando. Que ela saia daqui hoje, ó Pai, impactado pelo poder da tua palavra. Seja cheio, seja cheia. Seja impactado, seja impactada. Receba o toque de Deus. Meu Deus, derrama, derrama. Faça o vaso transbordar nesta noite. Faça, meu Deus, o vaso derramar nesta noite. Queremos reconhecer a tua majestade. Queremos reconhecer o teu poderio. Queremos reconhecer a tua glória, meu Deus. Seja cheia, seja cheio, seja inundado. Mergulhe no rio da graça. Mergulhe no oceano do Espírito. Abracandalabra, xandalabracai.
Levanta missionários aqui, Jesus. Levanta missionárias. Levanta evangelistas. Levante homens e mulheres, moças e moças, capacitadas para a tua obra nesta noite. Que esta conferência venha a ser um marco ministerial. Lá na galeria, Jesus, batiza. Lá na galeria, levanta. Lá na galeria, toca, Senhor. Nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Nós confiamos na tua palavra. Nós tomamos posse da tua palavra. Nós acreditamos na tua palavra. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Jesus faz, irmão, na igreja. Isso é o que Jesus dá que o mundo não pode dar. Aleluia. É a presença gloriosa do Espírito. É a unção do Espírito. É poder do Espírito, é autoridade do Espírito, aleluia. E Deus faz isso porque Ele te ama. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, porque a tua alma tem valor nos céus. Oh glórias, oh glórias. E eu quero te falar uma coisa nessa noite, jovem. Enquanto o pastor ministrava aqui, pastor, o senhor falou bastante do vento contrário. E sabe o que Deus colocou no meu coração para falar para esses jovens? Um avião só sobe se o vento tiver contra. Se o vento tiver contra a sua vida, dá glória a Deus, porque você vai subir. Jesus vai tirar dessa posição de conforto e vai te colocar nos lugares mais altos. Aleluia. Ele já sabia que você ia vir aqui nessa noite, e Ele preparou toda essa festa porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele ama a todos nós. E a Bíblia fala que a força dos jovens está no Senhor. A alegria vem do Senhor. A força vem do Senhor. Quando nós entendemos que nós não somos nada e Ele é tudo na nossa vida, o seu avião da sua vida vai começar a decolar. O vento não vai te impedir, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem tentará contra a destra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Que vocês saiam com essa palavra daqui abençoados, os que foram cheios do Espírito, e que esse culto e essa adoração não pare aqui. Que o vento do Espírito leve vocês aonde vocês forem, e que o nome do Senhor seja confessado, glorificado, exaltado, bendito. Aleluia. Oh glória. Eu não sei vocês, mas a palavra falou muito comigo, irmãos. E não dá vontade de parar, né? Mas nós precisamos, irmão, já deu a hora. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, pastor Silvio, nosso presidente, de ter concedido essa chance de poder abençoar vocês, os jovens e os adolescentes, o louvor, todos os pastores, obreiros que fizeram presente aqui nessa noite. Eu louvo a Deus, e que Deus derrame esse mesmo espírito dos jovens em todos que estão aqui presentes nessa noite. É o meu desejo em nome de Jesus. E eu encerro a minha participação por aqui, irmãos, feliz, grato, com a alma satisfeita, pleno, cheio de Deus. Eu não tenho dúvida, valeu a pena. Aleluia. E só quem quer mais o ano que vem, dá um glória a Deus. Aí, pastor Daniel, acho que o senhor vai ter que voltar. Oh glória. Irmãos, eu vou neste momento passar o microfone a quem de direito, nosso pastor presidente, para que ele possa fazer as considerações finais.
e nos conceder a bênção sacerdotal. Amém? Deus o abençoe. Graças a Deus. Eu sei que as coisas lá fora, elas não estão nada fáceis, né? Está tudo muito difícil. Está tudo muito complicado. Mas tem um versículo que em um desses banners aí está escrito, para que você nunca se esqueça. A palavra fala assim: jovens, vós sois fortes. Nunca se esqueçam disso. Nunca se envergonhem de ser o que são. Vocês são jovens. Vocês são servos. Vocês são escolhidos. Nunca tenham medo. Vocês são fortes. Vai dar para chegar lá. Vai dar. Diga: eu sou jovem. Diga: eu sou forte. Diga: eu sou escolhido. É maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Você precisa, sabe, ter esse encontro com você mesmo. E ao invés de você fugir dessa realidade, você viver essa realidade. Não perca essa oportunidade, porque ela vai passar. Ela não é eterna, ela é temporária. E dá para você viver esse momento da sua vida debaixo do propósito dessa primeira conferência: adorando e servindo ao Senhor. Que Deus possa nos fazer mais fortes ainda, para que a gente possa olhar para os desafios, olhar para as situações e não fugir de nenhuma delas, e confiar que Ele está conosco e sempre estará. Amém? Vira para quem está do seu lado e diga: você é jovem. Você é jovem. Sabe, não é um defeito, pessoal. Não é um defeito. Não é um defeito. Você apenas está no momento da sua vida de ser jovem. Momento precioso. Momento maravilhoso. Diga: eu sou escolhido. Você entende isso? Você entende? Você entende que você não é igual? Você não é igual. Você é uma joia rara. Você é uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Sabe, eu quero que você saiba disso, junto com os pastores aqui. Eu quero que vocês saibam disso. Vocês não são problemas para nós. Muito pelo contrário. Vocês são a força da igreja. Vocês são motivos de oração da igreja. Os pastores, a igreja ama vocês. Avisa para quem está do seu lado. Fala: você é amado, sabia? Você é amada, sabia? Nós nos importamos com vocês. Sabe? Não vou pedir perdão, não. Eu vou pedir apenas desculpa. Se esse amor que Deus coloca no nosso coração pela vida de vocês nos leva às vezes a corrigi-los, nos leva às vezes a exortá-los, mas entenda isso como um processo de amor, entenda isso como um processo de crescimento, entenda isso como um processo de quem deseja a sua vitória. Nós queremos a sua vitória, e você vai ter vitória.
Aleluia. Você vai conseguir, junto com a igreja, sabe? Debaixo das orações, do poder de Deus, sabe? O maligno não vai destruir os planos de Deus na sua vida. Quem crê nisso, levanta a mão. Diga assim: eu sou jovem, eu sou forte, eu sou escolhido. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, não precisa nem tirar foto. Isso vai ficar na nossa memória. Vai ficar registrado no nosso coração. Já está registrado lá no céu. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado, os obreiros. Muito obrigado a todos que se dedicaram para que esse evento pudesse acontecer. Muito obrigado a todas as lideranças de juventude das igrejas. Que Deus fortaleça vocês, que Deus encoraje vocês. E isso não pode parar, muito pelo contrário, tem que continuar. Depois da primeira vem qual? A segunda. Não é isso? Então, veja bem, a primeira está acabando. E eu vou te dar uma notícia. Mas a segunda já está começando. Amém, irmão? Deus abençoe o pregador. Deus abençoe sua família, suas filhas. E eu falei para ele: continua, tenta o menino. Tenta mais um, não é isso? São quantos filhos? 3? 2 filhas e um menino. Ficou descompensado, tem que vir mais um menino. Deus falou que era a última. Puxa vida, hein? Não aguenta mais. Deus abençoe você, tua esposa. Deus abençoe pastor Daniel. Deus abençoe pastor Marcos. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a toda a igreja. É gostoso falar. Fala para quem estava: Deus abençoe. Fala aí: Deus abençoe. É tão gostoso falar isso. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Não tem como falar isso sem dar um sorriso. Não tem como. Não tem como. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Daniel, vem cá, pastor Daniel. Daniel Felipe. Vem cá. Você vai fazer oração e eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Aleluia. Levantem a sua mão para o céu, só quem está feliz. Pai santo e poderoso, muito agradecido por todos os teus feitos aqui nesta casa, neste lugar, nesta casa de oração. Foi lindo o teu trabalhar, Senhor, na vida dos adolescentes, dos jovens, de todos os irmãos, Senhor, que sentiram a tua poderosa presença. Agora te pedimos, Senhor, leva cada um dos teus filhos na tua paz, protege e livra de todo mal, e que todos guardem esta palavra no coração, aonde ninguém a roubará, Pai, e assim que todos tenham, Senhor, um retorno abençoado e uma boa noite sobre o teu olhar paternal. Assim agradecidos somos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo, bem forte para Jesus.